Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Cris Pedral, sou terapeuta emocional e nesse vídeo eu vim aqui contar para vocês como que foi a minha experiência de como eu ganhei a minha irmã para Jesus. 15 anos orando por ela. Para Deus, nada é impossível, porque Ele pode todas as coisas. Nós somos em 4 irmãos. Tem a minha irmã mais velha, eu sou a segunda e tem mais 2 irmãos mais novos. E nós perdemos a nossa mãe muito cedo, né? Eu tinha 16 anos, acredito que a minha irmã tinha entre 18 e 19. E eu costumo dizer que eu era desaforada, a mais briguenta. E eu me recordo que com 18 anos eu saí de casa e fui morar só. E nesse percurso aí eu passei 7, 8 anos da minha vida no mundo, né? Eu era cantora de banda, viajei o Brasil inteiro, gravei CDs, né, programas de televisão, né, como o programa do Domingão do Faustão, Raul Gil e tantos outros programas. Mas nesse vídeo aqui não é para contar o meu testemunho de vida. Eu vou contar num outro vídeo, eu vou contar toda a minha trajetória, né, da onde o Senhor Jesus me resgatou. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar de como o Senhor resgatou a minha irmã, né? E eu ali no mundo, briguenta, barraqueira, até porque eu não tinha ninguém para me defender. Então, se me olhasse torto, eu já queria ir para cima. Por que eu estou falando disso? Para vocês entenderem que quando a gente se converte, se transforma, por mais que alguém da tua família veja a transformação do Senhor na tua vida, às vezes para eles não tem importância nenhuma. Porque a minha irmã, ela via a mudança que o Senhor fez na minha vida. E eu sempre orei para que o Senhor resgatasse todos os meus irmãos, né? Até porque eu já tinha perdido minha mãe, como eu falei, alguns anos depois perdi meu pai. Sempre ali orando, falando de Jesus. Eu saio daqui da minha cidade, eu saía, ia visitar minha irmã, são 5 horas de ônibus. E às vezes eu ia ou de carro, ou às vezes eu ia de ônibus, né? E sempre procurava evangelizar minha irmã. Ela via a mudança, né? A transformação que o Senhor fez, né, na minha vida. Mas ela ignorava, né? E eu sempre falava para ela, olha, é melhor vir pelo amor do que vir pela dor, né? Que você venha pelo amor, porque vir pela dor é terrível. E entrava no ouvido e saía pelo outro. Era mesmo que nada. Até que um dia eu mudei a oração. Eu mudei a estratégia de como eu iria orar. E aí eu comecei a orar dessa forma: Deus, prepara alguém que realmente ame a minha irmã, mas que seja uma serva do Senhor, para que essa pessoa ore e interceda por ela. Que essa pessoa não vá abandonar ela, mas é essa pessoa que o Senhor vai pôr do lado dela. Que seja alguém que fala a língua dela. Às vezes a gente já está na igreja há tantos anos, é a forma da gente falar, porque Deus vai moldando, né? Deus vai nos moldando a nossa forma de falar com as pessoas, o nosso temperamento, o nosso caráter, porque eu acredito sim que Deus é um Deus que transforma caráter, tá? Eu já vi muitos terapeutas, né, falarem que as pessoas não transformam o caráter. Eu não concordo. Além de terapeuta, eu sou estudante de psicologia e eu não concordo com essa fala em hipótese alguma. Até porque quem me conheceu no passado viu e sabe quem eu sou hoje. Então, Deus só transforma o caráter se você permitir. Porque se não fosse assim, não precisaria existir o livre-arbítrio. Então, Deus tem esse poder sim, mas eu preciso querer. Assim também é na vida de muitas pessoas. Então, eu comecei a mudar a oração. Deus, então, prepara alguém na vida da minha irmã. Uma mulher de Deus, uma amiga verdadeira. Passaram-se alguns dias, eu fui visitar minha irmã, né? E quando eu cheguei lá, eu me recordo que eu estava na sala e, de repente, chegou uma vizinha da minha irmã, né? E eu sou uma pessoa, assim, apesar de eu gosto de conversar bastante, de falar bastante, mas eu também sou muito observadora. Então, aquela mulher chegou ali na casa da minha irmã e falou, Vivi, vim trazer sua tapué. E aí a minha irmã falou assim, entra aí, Bel, essa é minha irmã, a Cris, que eu te falei. Cris, essa é a Bel, é minha amiga, ela é minha vizinha. Ela também é crente, ela é da Assembleia de Deus. E eu também sou da Assembleia de Deus, sou do Ministério Belém, e a Bel é do Ministério Paulista, se eu não me engano.
eu me recordo que minha irmã falou: "Entra aí, Bel, vamos conversar um pouquinho", conversa aí um pouquinho com a minha irmã. E ali a Bel conversando comigo e tal, e eu só observando, né, observando a Bel, estudando ela. Ela fez umas brincadeiras com a minha irmã. Uma brincadeira boba, né, mas que era, né, bobeira. A Bel só tinha 3 meses de crente, se eu não me engano era isso, 3 meses. E quando ela fez aquela brincadeira, talvez se fosse outra pessoa ficaria escandalizada. Ela brincou com a minha irmã rachou de dar risada. Deu aquela gargalhada. Ai, essa Bel, kkk. E eu fiquei olhando, olhando. Talvez eu ficaria escandalizada, mas não. Eu lembrei da oração que eu fiz. Eu lembrei que eu pedi para Deus colocar alguém que falasse a língua da minha irmã. Até porque, como eu falei, quem transforma é Deus. Deus transforma. Quando a gente aceita Jesus, ninguém se transforma da noite para o dia. Existe um processo, né? A nossa forma de falar, a nossa forma de se comportar, a nossa forma de andar. Existe um processo. A Abel estava nesse processo ainda. Ela era uma nova convertida. E quando a Bel fez aquela brincadeira, eu lembrei da oração, eu fiz, opa! E ali eu olhei para a Bel e falei assim, é por você que eu tô orando, você é resposta de oração. E aí a Bel abaixou a cabeça e começou a chorar, porque a Bel tem um coração mole, mas assim, um coração maravilhoso. Ela é uma pessoa maravilhosa e muito palhaça, vamos dizer assim, brincalhona, gosta de fazer graça, sabe? Assim, hoje é diferente, as brincadeiras dela é totalmente diferente. Mas naquela época era o tipo de brincadeira que realmente ia atrair a minha irmã. E quando eu falei, é por você que eu oro há anos, ela começou a chorar. Aí ela, oh meu Deus, mas eu sou nova convertida. Eu falei, mas Deus também usa os novos convertidos. E ali minha irmã olhou para mim e falou assim, ha, eu quero ver. Aí eu falei, me aguarde. E ali a Bel, nós trocamos telefone, sempre ela mandava bom dia, voltei para minha cidade, né? E sempre ela me mandava bom dia, né? Como é que você tá? Né? Boa noite, né? Eu mandava mensagem para ela também. E o tempo foi passando. E eu, Bel, vamos estar orando, Bel, vamos estar orando, me ajuda em oração, em nome de Jesus, me ajuda a ganhar minha irmã. Um certo dia eu tive um sonho. Eu não sou profeta, mas se eu sonhar, se Deus me mostrar algo em sonho, é batata. Aí, se Deus falar, me mostrar em sonho e é para falar para alguém, eu chego na pessoa com total, como que eu posso dizer? Confiança, com total confiança que é revelação do Senhor. Eu sonhei que eu estava numa casa, eu estava com um vestido longo e de repente eu dei a luz a uma criança. Toda vez que eu sonho com criança, se aparecer uma criança no sonho, é porque eu vou ganhar uma alma para Jesus. Naquele sonho era uma menina, então eu ia ganhar uma mulher ou uma criança para Jesus. Eu não sabia ainda. E ali no sonho eu dei a luz a uma criança do nada. E a criança era prematurazinha, cabia na palma da minha mão. E ali, quando eu peguei, eu falei, nossa, é uma menina. E aí eu olhei assim e apoiei. Quando eu apoiei aqui perto do meu seio, ela começou a procurar o peito, porque ela estava com fome. E ela ficava procurando, procurando. Eu falei, meu Deus, tem que ir para casa para dar mamar para essa criança. Aí correndo, correndo. Quando eu cheguei em casa, levantei o vestido com tudo, coloquei o peito na boca da criança, daquela criança, e ela começou a sugar. Ela sugava, sugava, sugava meu peito com toda a força. Aí eu lembro que eu acordei e falei assim: vou ganhar uma alma para Jesus e vai ser uma mulher. Não passou uma semana, a minha irmã me liga chorando. Porque é assim, irmãos, às vezes a gente ora há tantos anos, a gente ora, pede tanto para Deus, às vezes a gente pensa até que as nossas orações não estão sendo ouvidas. Mas Deus trabalha no tempo dele. Eu não sei há quanto tempo você está orando por essa pessoa, mas você pode ter certeza que as suas orações não são em vão. Deus não desperdiça oração, Deus não desperdiça lágrima, Deus não desperdiça gemido, Deus não desperdiça nenhuma dor. E eu me recordo que a minha irmã me ligou chorando, se acabando de chorar. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu com a minha irmã, mas para vocês vão mais ou menos entender o que aconteceu. A minha irmã, Deus permitiu, aconteceu um reboliço muito grande no casamento da minha irmã. Muito grande.
E ela começou a chorar muito por telefone, eu dei bastante conselhos, né? E, por fim, foi o momento que eu lembrei da Bel. Quando a minha irmã desligou o telefone, eu liguei para a Bel. Falei, Bel, você tá sabendo de tudo já, né? Ela falou, tô, Cris, tô sabendo, tô muito triste. Eu falei, pois bem, é agora. Esse é o momento da gente ganhar ela para Jesus. Já que não veio pelo amor, vai vir pela dor. E ali eu falei para Bel, pergunta para ela, sem ela saber de nada, que eu tava ali, né? Aqui na minha cidade, falando com a Bel, falei para ela assim, fala para ela, pergunta para ela se você pode levar o seu pastor na casa dela para fazer uma oração. Ela falou assim, pode deixar, eu vou falar sim. E ali pede para o seu pastor convidar ela para ir para a igreja. Ela falou, pode deixar. E o pastor da Bel era um pastor recém-chegado naquela congregação. Foi a primeira congregação que ele foi dirigir com a sua esposa, pastor Alain e irmã Juliana. Um casal de Deus, irmãos, uma bênção. Eu falo assim que eu acho que não tinha outro casal de pastores para Deus colocar na vida da minha irmã. E eu falo assim emocionada porque infelizmente o ano passado nós perdemos o pastor Alain, um homem de Deus. Eu falo para minha irmã, olha minha irmã, tem muitos pastores bons nessa terra, muitos homens de Deus, mas eu não conheci outro igual o pastor Alain. A Bel falou com esse pastor e de repente ele falou assim, pode deixar minha irmã, eu vou lá visitar ela. E fui lá, visitou a minha irmã junto com a sua esposa, a Juliana, oraram pela minha irmã e o pastor fez o convite. E aí ela, eu vou sim. Então ela estava muito sofrida, né? E inclusive ele também convidou o meu cunhado e ambos foram, né, junto com a minha sobrinha também. E no dia que a minha irmã foi para a igreja, irmãos, eu nem fui para a minha igreja, eu fiquei em casa de joelhos. Eu fiquei assim tão ansiosa, eu fiquei ansiosa, e eu de joelho falava, Senhor, eu sei que neste momento ela está lá, Senhor, ela está lá na tua casa. Senhor, salva ela, Pai, salva minha irmã, salva meu cunhado, salva minha sobrinha, Deus, toca no coração deles, Pai. E eu de joelho, irmãos, o tempo do culto inteiro eu estava em casa intercedendo por eles, o tempo inteiro. E só esperando o telefone tocar. Porque, irmãos, foram 15 anos orando. De repente, eu de joelhos, a Bel liga. Cris, Vivi aceitou Jesus, para honra e glória do nome do Senhor. O marido dela aceitou Jesus, sua sobrinha, todos aceitaram. O sonho era realmente, a minha irmã era uma alma, era uma mulher, era uma menina, que eu dei à luz no sonho. Era minha irmã. E a minha irmã, irmãos, agora vocês vão entender o porquê daquela criança sugar o meu peito com tanta força. Essa foi a fase que eu até falo para ela. Esses dias ela esteve aqui em casa e eu contei para ela, né? Eu lembrei disso, né? Eu falei, você lembra? Ela falou, lembro, eu te sugava. Eu sugava a sua alma todo dia, te mandando mensagem, te ligando, chorando, né? E graças a Deus, né? Hoje ela tá bem, o casamento dela tá bem. E outra, irmãs, na semana seguinte, eu tava lá na igreja dela. Eu falei, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que saber quem é, que igreja é essa, quem é o pastor, quem é a esposa do pastor, quem é as irmãs do ciclo de oração. Eu quero saber quem é esse povo que vai cuidar, amparar minha irmã. E na semana seguinte eu fui lá, né, conheci os pastores dela. Eu me recordo que quando acabou o culto, eu conversei com os pastores dela, eu falei para ele assim, pedi, pastor, por favor, cuida deles, né? Eles precisam muito de vocês. Eu ainda tenho mais 2 irmãos para aceitar Jesus. Mas é tudo no tempo de Deus, né? Um tá na igreja, sempre tá lá na igreja, né? Eu, mas o outro ainda canta, é cantor no mundo, né? Igual eu, né? Eu era antes. E eu sei que um dia Deus vai abrir os olhos dele, porque esse mundo é só ilusão. O mundo não tem nada para nos oferecer. Eu vejo ele no palco, né? Porque eu sigo ele no Instagram. Eu vejo ele nos palcos, ele cantou lá em Porto Seguro, canta ali na beira da praia, nos barzinhos. E eu sei o sentimento que ele tem, mas ele não sabe do que eu já senti, as experiências maravilhosas que eu já tive com o Senhor e que valeu muito a pena eu abrir mão de toda a minha vida. A minha irmã, depois de um tempo, aproximadamente, acho que uns 8 meses, ela já colocaram ela ali no trabalho das irmãs. Eu lembro que ela começou a reger as irmãs,
Depois ela saiu da regência, a esposa do pastor colocou ela ali para cuidar da mídia da igreja, que ela é muito boa nessas coisas. Hoje a minha irmã já prega a palavra, irmãos. Olha só que lindo. Eu vejo ela falar da Bíblia assim, o coração dela, eu vejo que queima quando ela fala da palavra. E eu fico muito feliz, né? E isso é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não fiz nada, eu não sou nada. Não foi Abel, não fui eu, foi o Senhor Jesus, né? Porque chegou o tempo de Deus na vida dela. E a parte mais triste desse vídeo é que, infelizmente, né? Eu falo assim que ela perdeu um pastor maravilhoso, porque o pastor Alain, ele foi fundamental. Eu falei para ela esse dia, eu falei, Viviane, o pastor Alain foi fundamental para que você até hoje estivesse na casa do Senhor. Porque nesse percurso, né, que minha irmã aceitou Jesus, começou para a igreja, infelizmente o meu cunhado viu algumas coisas, né, que aconteceu, né, pessoas que infelizmente estão dentro da casa do Senhor, mas são pessoas que não têm boa índole, né, e meu cunhado começou a observar isso e ele não teve estrutura, né, espiritual para continuar, porque ele olhou para alguém. Por isso que a gente não pode olhar para as pessoas, para a vida das pessoas, do que A e B está fazendo, se está pecando, se tá ou se não está, não importa. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o Senhor. A gente tem que focar somente nele, porque senão a gente não suporta. Foi uma bênção, irmão, porque esse pastor, eles convenceram, né, aconselharam minha irmã e meu cunhado a se casarem. Eles não eram casados no civil, era somente na igreja católica. E eles falaram, e ali os pastores aconselharam, minha irmã, você tem que casar, né? Você tem que seguir, né, o que a palavra manda, né? O casamento, né, na lei dos homens, né, que é o casamento no civil. E ali orientou ela. O pastor Alain, eu até falei, minha irmã, chama o pastor e a esposa para ser seus padrinhos, por tudo que ele tem feito, ele tem ali te acolhido. E aí ela chamou ele. Irmãos, foi tudo de Deus. Minha irmã ganhou a festa, irmãos. A igreja inteira deu a festa. Eu nunca vi tanta comida na minha vida. A festa foi na casa do pastor, na chácara dele. O pastor Alain era aquele tipo de pastor que abraçava todas as ovelhas, irmãos. Ele não fazia acepção de pessoas, ele chamava os irmãos para ir na casa dele. Ele fez o casamento. Durante a manhã, ele foi no cartório com a esposa, foram padrinhos. À tarde, foi o casamento ali na chácara. Um monte de comida, os irmãos cozinhando, assando um monte de carne. Irmão, foi maravilhoso. Meu cunhado ganhou terno, ganhou sapato. Deus preparou tudo. Minha irmã ganhou a roupa, ganhou tudo, irmão. Deus preparou tudo. E eu, às vezes, até brincava com a minha irmã. Eu falei, mas rapaz, papai tá te mimando demais, viu? Porque quando eu aceitei Jesus, era só pancada. Aí eu lembro, né, que o vaso aqui era mais difícil, não, então tinha que ser na porrada, né? Mas assim, foi uma bênção, sabe? E o pastor Alan cuidou, né? Mas a irmã Juliana, a minha irmã fala muito bem dela, que ela é uma pessoa maravilhosa, tá na fase do luto, né? Porque infelizmente no ano de 2024, se eu não me engano, o pastor Alan veio a sofrer, né? Teve um AVC, ficou internado. E ali, quando ele saiu do hospital, ele começou a ter algumas sequelas. Ele, até os últimos dias da sua vida, ele cuidou das ovelhas, irmão. Até os últimos dias de vida, ele cuidou das suas ovelhas. Eu lembro que na semana que ele se despediu da igreja, porque realmente ele tinha que parar, ele tinha que parar de trabalhar, ele tinha que se afastar, porque a sequela estava causando muitos problemas para ele, né? E ele trabalhava como professor, né? Dava aula para crianças, né? Não sei se era criança ou adolescente. No dia que ele entrega a congregação, na mesma semana, ele veio a falecer. Então, irmãs, foi fundamental esse pastor na vida da minha irmã. Aquele pastor que dá carona, que ia buscar minha irmã em casa junto com a esposa, ia levar depois do culto. Se ele via minha irmã indo para a igreja a pé, ele já chamava a atenção dela, falava, por que você não me ligou? Então, assim, era um pastor de Deus mesmo. No velório dele, eu fiquei sabendo que teve muita gente. E dias antes, ele tinha ganhado uma alma para Jesus. Sabe, assim, no trabalho dele, ele ganhou uma alma para Jesus, no próprio trabalho. E a pessoa que aceitou Jesus estava lá no velório e contou para a família. Então era um homem de Deus, um homem de oração, um homem que cheirava a ovelha. A igreja, você via que em pouco tempo que ele estava cuidando daquela igreja, a igreja começou a encher, encher. Cada vez que eu ia lá, a igreja estava mais cheia.
quantas vezes ele foi atrás do meu cunhado, sabe? E falava de Jesus, que meu cunhado tinha que voltar, mas eu creio que no tempo certo ele vai voltar sim. Vai voltar com mais maturidade, entendendo que a gente não pode olhar para a direita e nem para a esquerda para a vida de ninguém dentro da igreja, senão a gente desvia mesmo, porque infelizmente existem pessoas mascaradas, né, dentro do reino, né, infelizmente a gente sabe, mas vai chegar aquele dia, né, que Deus vai separar, né, o joio do trigo. Mas graças a Deus a minha irmã está firme, está ali, né, participando do ciclo de oração, está firme nos cultos, ela vai sozinha, com o marido, sem marido, ela tá lá firme servindo a Jesus. E graças a Deus minha irmã tá firmada na rocha, irmão. E eu falo para você, se você tá orando e você acha que nunca vai chegar esse dia, vai chegar. Para mim tá gravando esse vídeo, eu pedi permissão a ela, né? Ela falou, pode gravar, sem problema. Então, ore, continue orando, né? As coisas não é no meu tempo, né? Não é no tempo que a gente quer, é no tempo de Deus. As coisas é no tempo do Senhor. Essa semana minha irmã veio, eu fui buscar ela ali na rodoviária. Quando eu vi ela, a irmãzinha da Assembleia com cabelão comprido de chapinha, né? Mas bem comprido assim. Eu nunca vi minha irmã de cabelão, gente. Falei, nossa, a irmã tá mais crente que eu, glória a Deus. Os cabelão compridão, sabe? De saia, saia bem longa. Glória a Deus, irmã. Aleluia, Jesus. E tá servindo a Jesus, né? Tá servindo ao Senhor. E, e é isso, gente. Não desista de orar. As coisas não é no nosso tempo. Tudo tem um propósito. Tudo é no tempo de Deus. Essa fase que meu cunhado tá aí, afastado dos caminhos do Senhor, eu creio sim que ele vai voltar. Ele ainda vai ser eu creio que ele pode ser um grande obreiro, um grande presbítero, né? Alguém que possa ali ser um braço direito de um pastor, porque meu cunhado, ele tem um coração muito bom, uma pessoa muito generosa, né? Essa generosidade, né? Pessoas até se aproveitou dele, foi onde causou essa decepção, essa frustração nele, né? Ele se decepcionou muito com uma pessoa. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E continue orando. Ore, busque ao Senhor. Se você está orando, então muda a estratégia. Se você não pode estar lá naquela cidade onde aquela pessoa que você ama ainda não serve ao Senhor Jesus, muda a estratégia, muda a oração. Deus, prepara alguém no trabalho, na faculdade, prepara alguém, Senhor, lá naquele país, naquela cidade, para ganhar essa pessoa para Jesus. O que os meus olhos não possam ver, mas que o Senhor, né, possa guiá-lo, né? E vai orando, ore, busque ao Senhor e não desista, porque tudo é no tempo dele. E eu quero deixar um versículo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Fica registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7 e versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, assim, busque, persevere em oração, não desista. Talvez a sua bênção está aí chegando, está pertinho da sua mão, e você está passando uma luta tão grande, e você não entende que por trás dessa muralha há uma vitória muito grande. E o inimigo, muitas das vezes, vai fazer de tudo para que você desista, que você pense assim, cansei, não aguento mais. Não, não desista. Persevere em oração. A sua bênção já está chegando. Eu não sei quanto tempo você está orando, mas não desista. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.